Estamos de volta com o programa Você Pode Ser Feliz, aqui pela Rede Século XXI e já contando com a sua participação, com a sua ligação. Lembra que tem brinde hoje no final do nosso programa, um terço que nós colocamos aqui, que está ao lado de Nossa Senhora Aparecida. Toda aquela pessoa, todos que fizeram um aniversário ao longo dessa semana, então fez aniversário, liga para cá. 0 operador 19 3871 9620. Liga para cá e diz que fez o aniversário. Você conhece alguém que fez aniversário? Também liga, você mesmo pode ligar dizendo: eu conheço tal pessoa que fez aniversário essa semana, de segunda a hoje, e no final do programa vai concorrer de fato a esse texto que é belíssimo. E tem as pessoas que já ligaram e já fizeram os seus pedidos de oração, como a Maristela Gomes dos Santos, ela é de Barra do Garças, lá em Mato Grosso. Ela pede oração por Diego Gomes, por Maristela e família, por ela mesma, né? Pede por cura e libertação. A Neide Araújo da Costa, é de Serra Dourada, lá na Bahia. Ela pede oração pela saúde dela mesma, por toda a sua família, pede pela cura de Maria Barbosa, ela cura de um câncer, e pede também por todos os seus vizinhos. José Orlando dos Santos, de Alfenas, em Minas Gerais, ele pede oração por ele mesmo, pela sua saúde, está passando por hemodiálise, pede por ele mesmo, pela libertação de todo o mal e pede também pela paz sempre em seu lar. Gessi Lourdes Milani Borg, ela é de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Ela pede oração pela cura da coluna, síndrome do pânico. Pede também pelo filho Renato, pela saúde e trabalhos dos filhos e dos netos. E pede por toda a sua família, por todos aqui da Associação do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, muito obrigado por lembrar de todos nós aqui. A Águida Regina Bernardo da Silva, ela é de Magé, no Rio de Janeiro. Ela pede oração pela família, pela sua família, pede também por cura e libertação dos vícios e proteção de todo mal e bênçãos. A Maria Donizete de Jesus Santana, de São José dos Campos, no interior de São Paulo, pede oração pela mãe Leonilde Maria e por toda a sua família. Daqui a pouco eu vou continuar lendo os nomes dos nossos irmãos e irmãs que apresentaram seus pedidos de oração, porque eu quero lembrar agora de dois sócios novos, como Maris Regina Pereira, de Inhaúma, em Minas Gerais, pede oração por ela mesma, pela sua saúde, por toda a sua família e seus familiares. Muito obrigado por ter se tornado nova sócia aqui da Associação do Senhor Jesus. E também a Maria de Oliveira Hoffmann, ela é de Pomerode, em Santa Catarina. Ela pede oração pela saúde do casal Maria e Adair, pede por um emprego para o casal Jefferson e Sueli e também pede por todos os seus familiares. Sabe por que eu li depois? Pelo seguinte, olha, nós temos aqui um presente para você, não só o sorteio que nós vamos fazer para todos os aniversariantes desta semana, mas olha só o kit que nós vamos sortear para todas as pessoas. São 2 kits. Primeiro, para os novos sócios. Se ao longo do mês de setembro até no início de outubro, 7 de outubro, você se tornar um novo sócio aqui da associação, você concorre a todos estes brindes, esses presentes aqui. Tem desde os artigos da Novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus, do Padre Nilson, o livro, tem a vela, a novena, o CD do Padre Nilson. Também nós temos aqui o CD e o livro da Farla, cantora. E temos também um oratório, como se fosse um oratóriozinho, com apliques, que você mesmo pode montar. Aliás, um relicário, perdão, a diretora está me informando aqui. Você mesmo pode montar. Muito interessante isso aqui, viu? E temos também o oratório de São José. Esse oratório eu fiz questão de trazer, porque ele vai estar também, logicamente, nesse kit. Por quê? O oratório de São José é o patrono de toda a nossa igreja, de toda a nossa família. Então, todos aqueles que frequentam a paróquia São José, lá em Campinas, onde eu sou pároco, a pessoa conhece esse oratório, conhece essa tradição e essa devoção. Então, olha só que presente maravilhoso para você que se tornar um novo sócio até o dia 7 de outubro, quando será o sorteio, ou para todos os sócios, que são os nossos sócios fiéis, que fizerem a sua doação ao longo do mês de setembro e outubro. Presente especial para todos nós. Então, olha, não deixe de fazer a sua colaboração, não deixe de fazer a sua participação, não deixe também de pensar nessa possibilidade de tornar-se um novo sócio aqui da Associação do Senhor Jesus. Presente bom, né? Para todos nós. Eu acho que até eu vou concorrer a esse novo kit aqui para todos os sócios fiéis que continuarem e fizerem a sua doação no mês de setembro e para os novos sócios. 7 de outubro será o sorteio de 2 kits, claro, tudo isso pensando em você, ok? Muito bem, nós temos para iniciar esse nosso bloco, continuar esse nosso bloco, um vídeo do Papa Francisco, e neste vídeo
sabe que, do Papa Francisco não, da canonização Madre Teresa de Calcutá, agora Santa Teresa de Calcutá. É muito bom, muito legal isso, porque a nossa igreja ela tem assim, um carinho muito especial por todas as pessoas que normalmente elas dedicam a sua vida pela Palavra de Deus, na divulgação da Palavra de Deus. E neste domingo foi canonizada Madre Teresa de Calcutá, hoje Santa Teresa de Calcutá. Fez milagres especiais na vida de tantas pessoas, aqueles que conhecemos e aqueles também que nós nem tivemos conhecimento, mas por intercessão dela, muitas graças aconteceram. Então eu gostaria que você acompanhasse um pouco mais dessa história agora comigo. Veja lá. Havia muita especulação sobre o paciente brasileiro que foi curado de uma infecção viral no cérebro que resultou em 8 abscessos. A cura foi inexplicável para a medicina. No entanto, ninguém pode contar a história melhor do que João Luiz Cabral, um médico militar que estava prestes a operar quando algo milagroso ocorreu. Em espanhol, ele conta o que aconteceu. Eu estava de plantão no hospital em Santos e este paciente, Marcílio, entrou com uma emergência neurológica grave. Ele estava tendo convulsões e um ataque epilético. Ele foi submetido a uma tomografia do crânio e encontramos 8 abscessos no cérebro. Na comunidade neurológica, encontrar 2 abscessos é sinônimo de morte certa. Este foi o primeiro caso no mundo em que uma pessoa tinha 8 abscessos e sobreviveu. Comecei o tratamento e ele sofreu uma hidrocefalia. O cérebro inchou e o líquido vazou. Eu o levei para a sala de cirurgia, mas no início da operação, o paciente acordou e não houve necessidade de fazê-la. Voltei para a UTI, onde o paciente permaneceu em boa condição estável. Depois de alguns dias de descanso com antibióticos, o paciente se recuperou milagrosamente. Ninguém tinha uma explicação para isso, nem João. Mas o que Madre Teresa tem a ver com este milagre particular? A família me pediu para fazer uma declaração para a comunidade médica, porque enquanto o paciente estava na UTI, oraram pedindo a Madre Teresa de Calcutá para interceder por ele. Alguns médicos não concordavam com ele, mas depois dessa experiência, João está certo de uma coisa: Madre Teresa ajudou seu paciente, já que uma explicação médica para milagres não existe. É algo que foi descrito como um evento extraordinário. Ela nos ajudou com tratamento e recuperação. O medicamento foi Madre Teresa. Tanto João quanto seu paciente milagre, Marcílio Haddad Andino, foram convidados para a canonização de Madre Teresa pelo Papa Francisco. Quando a gente fala de santos, né, a gente sempre tem aquela preocupação assim, e eu gosto muito de frisar isto, porque para mim é importante. A gente pensa nos santos como, por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, que tem, de fato, todo o direito de estar no hall dos santos, né, nos altares, com a sua imagem, para ser venerada, né, para ser apresentada como intercessora, como aquela que faz a mediação, né, para nós, entre nós e Deus. Mas a gente tem que pensar muito que essa questão da santidade é uma proposta, inclusive, que o Papa Francisco sempre insiste nisso, não é? A santidade é uma proposta de vida, não é uma proposta só para você pensar: quando eu morrer, pode ser que eu seja santo naquilo que eu faço da minha vida. Não, não é isso. Ou então a gente dizer assim: eu nunca vou ser santo, porque não são só poucos aqueles que de fato têm essa possibilidade ou esse mérito diante de Deus. É um pensamento errado esse. Na verdade, a igreja, quando fala de santidade, é uma proposta para cada um de nós, porque é uma proposta evangélica, uma proposta que vem dos evangelhos, uma proposta que vem do próprio Cristo para que sejamos santos. Quem insiste muito nisso nas suas cartas é o apóstolo Paulo, dizendo que todos nós podemos viver esse processo da santidade. Eu não estou me referindo ao fato de sermos santos que fazem milagres, como aconteceu com Madre Teresa de Calcutá em relação a esse brasileiro, por exemplo, foram 2 milagres, não nesse sentido especificamente, mas aquela santidade na atitude, naquilo que nós fazemos, no comportamento que nós temos com as pessoas. Por isso, todos nós somos convidados a viver a santidade. E quando eu entendo isso, eu digo sempre assim, que a santidade, ela é um princípio de vida, né? Eu até ouso dizer que a santidade, ela é uma atitude, né? Uma atitude daquele que acredita na palavra de Deus. Eu posso ser santo, você pode ser santo, nós podemos ser isso. É claro que a gente tem que pensar que há desafios, né? Desafios que existem e que às vezes é difícil a gente cumprir com tudo isso. Mas a proposta é para todas as pessoas. Por isso eu pense nisso. Qual é a direção que você, né, entende que é importante para você,
para dar na sua vida, entendendo de fato cada vez mais que é uma busca necessária para todos nós. Então, o marido, a esposa, os filhos, todos nós podemos ser santos. Que tal a gente pensar nisso? Que tal a gente buscar a santidade como uma atitude mesmo de vida? Eu quero ser santo porque eu posso viver isso, esse princípio do Evangelho. Volto a dizer isso, não é apenas fazendo milagres físicos que você se torna santo, mas você pode viver uma vida de santidade. Nós podemos viver uma vida de santidade. E eu gosto de insistir nisso porque às vezes a gente esquece. A gente começa a achar que não preciso fazer muita coisa, não preciso, né? Deus está do meu lado, Ele vai me ajudar nisso, vai me ajudar naquilo, e eu acabo sendo omisso nessa situação. Quanto mais omissos nós somos, menos nós compreendemos de fato a palavra de Deus na nossa vida. A omissão, ela gera uma outra falta, um outro pecado em nós, porque nos impossibilita de levar até outra pessoa aquilo que ela espera de nós, que é a palavra de Deus e esse testemunho tão bonito, sermos santos. Que tal pensar nisso? Que tal você entender que isso pode ser uma solução para tantas coisas, né, na sua vida? Acreditar de fato que esse princípio pode estar com você, com a sua família, principalmente você que participa de uma comunidade religiosa, de uma comunidade paroquial, e dentro da sua família você começa a viver estes princípios que você aprende lá para que a santidade seja de fato um começo. Então guarde isso, todos nós podemos ser santos. A santidade como uma atitude de vida e não aquela santidade apenas, que é muitíssimo importante, claro, aquela santidade onde tem os santos nos altares e a gente vai ali pedindo a sua intercessão. Pense e acredite nisso, todos nós somos chamados à santidade. Quero lembrar você de um veículo de comunicação que nós temos aqui, belíssimo, você sabe disso. Todos os meses, os nossos sócios evangelizadores recebem este veículo de comunicação, que é a Revista Brasil Cristão. Todos os meses, você está vendo no seu vídeo aí, todos os meses aqueles que são sócios evangelizadores, eles recebem a Revista Brasil Cristão porque entendem que a Revista Brasil Cristão, no seu trabalho evangelizador também, ela é possível. E nesse sentido, é muito bom a gente tomar como referência, a partir, claro, do momento que você recebe a revista, tomar a revista nas suas mãos e começar a pensar quais são os artigos, quais são aquelas coisas que estão dentro dessa revista que me ajuda a viver melhor. Seja no meu trabalho, seja na minha paróquia, seja na minha família, onde quer que você esteja, onde quer que você trabalhe e experimente a sua vida com as outras pessoas, a Revista Brasil Cristão, de fato, pode e é, neste caso, um veículo intenso de evangelização. Eu não sei se daria para a gente mostrar aqui um dos artigos que nós temos. Olha só, você que recebeu a Revista Brasil Cristão, tem o Dom Murilo Krieger, que é o arcebispo de Salvador, arcebispo primaz do Brasil, você está vendo aí, eu vou colocar a revista assim, fica mais fácil a gente perceber, As Lições do Deserto. Nesse artigo você vai poder acompanhar a reflexão que o Dom Murilo faz, você que é sócio evangelizador, obviamente, sobre a experiência do povo escolhido, do povo de Israel, que nos ensina quando a gente não se alimenta de fé, a esperança se apaga. Olha que interessante isso. Por que eu quis mostrar isso? Dentro desse princípio de santidade, é preciso, lógico, que a gente tenha fé e acredite de fato na graça e na proteção de Deus na vida da gente. A gente precisa, é o princípio para mim e é o princípio para você, não tem outra maneira de fazer diferente. A fé é esse dado especialíssimo nesse sentido. E o artigo você pode ler com muito carinho. Se não há a fé, de fato você não tem esperança, a gente perde aquilo que é referencial. Para nós que acreditamos e que entendemos que Deus, Ele de fato faz e providencia tudo na nossa vida. Então, por isso que, faltando a fé, de fato faltam tantas outras coisas. A gente parece que se apaga diante das pessoas, nos nossos relacionamentos, e isso de fato não é muito bom. Então pense nisso, ao receber a Revista Brasil Cristão, leia e reflita um pouco melhor sobre esse artigo do Dom Murilo e tantos outros, claro, que você vai poder acessar na nossa revista. Muito bem, a gente vai continuar o nosso programa, daqui a pouco a gente já vai para o intervalo, mas no próximo bloco nós já vamos ter a presença aqui do nosso querido convidado e ele vai nos ajudar a entender a temática de hoje sobre somatização. É aquilo que eu perguntei lá no primeiro bloco. Você sabe o que é isso? Se sabe, lógico que você vai aprender um pouco melhor. Se você não sabe, vai ser uma ótima oportunidade para você repensar atitudes, emoções e como que você lida com tudo isso. O nosso intervalo, claro, é rapidíssimo, daqui a pouco a gente já volta um instantezinho só. Até lá!